Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje sexta-feira, dia 29 de maio. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Conosco mais uma vez o nosso comentarista oficial, nosso grande amigo Gil Cipriano, que vai falar de tudo aí, o que aconteceu na Copa do Brasil, na Libertadores, neste meio de semana, e também o que vai acontecer no final de semana próximo agora, né? Neste sábado e domingo, nos campeonatos brasileiros da Série B, da Série A e também no Paulista da segunda divisão, também da Série A3, né, que tem decisão entre Taubaté e Votuporanguense. Para a gente começar o programa, vamos falar de Copa do Brasil. Vou falar os resultados, né, que ocorreram neste meio de semana e depois eu e o Gil vamos comentar aqui, né, discutir o que realmente aconteceu com os times chamados aí grandes, já alguns já ficaram pelo caminho. Palmeiras e Asa de Arapiraca empataram em 0-0, é isso mesmo, Palmeiras não saiu do zero contra o Asa em sua arena, né? Na Arena Palmeiras, na quarta-feira às 22 horas. O jogo de volta será no Municipal de Arapiraca, sem data ainda definida, porém o time do Asa jogando em casa e podendo, quem sabe, surpreender mais uma vez a equipe do Palmeiras. Também nesta semana tivemos Flamengo e Náutico, né? O Flamengo que empatou também, mas com gols, 1-1 no Maracanã, e jogará fora na Arena Pernambuco o próximo jogo, e o Náutico também podendo surpreender aí outro grande, né? O Flamengo no jogo de volta. Já um jogo de volta que tivemos foi entre Goiás e Ituano. Goiás venceu pelo placar de 3-1. Porém, como o Ituano havia vencido o primeiro jogo por 2-0, esse gol fora, né, mesmo com a derrota de 3-1, esse gol fora deu a classificação ao Ituano, que está, portanto, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Outro jogo também no meio de semana pela Copa do Brasil foi entre Curitiba e Ponte Preta. Curitiba venceu de virada a Ponte Preta pelo placar de 2-1 no Couto Pereira. O próximo jogo será no Moisés Lucarelli. Uma vitória simples da Ponte Preta, 1-0, dará aí a classificação ao time paulista. Os demais jogos acontecerão apenas aí, acho que após a Copa América, então sem datas definidas. Então a gente vai aguardar, né, agora toda a Copa América, para depois voltar a falar de Copa do Brasil. Mas antes vamos comentar, né, sobre esses resultados, no qual, já começando aqui pelo Palmeiras, né, o Palmeiras que não vem demonstrando bom futebol, né, Oswaldo de Oliveira na corda bamba, e neste final de semana já encara o Corinthians pelo Brasileirão. Então, Gil, muito boa tarde, eu gostaria que você comentasse do seu time, né, como que os palmeirenses estão, porque tá feia a situação lá, né? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. Sem dúvida nenhuma, a atuação do Palmeiras aí não foi convincente, tanto é que tivemos apenas aí a torcida já, como disse anteriormente, essa lua de mel aí, Palmeiras e torcida já tá se rompendo, né? Teve apenas 17 mil pagantes, que no jogo de domingo já foi 37 mil pagantes. Quer dizer, é o início de campeonato brasileiro aí péssimo do Palmeiras, que não venceu ainda, está próximo da zona de rebaixamento, pegou na Copa do Brasil aí, que é o caminho mais curto aí, uma vaga para a Libertadores, um time da Série C, pasmem, né, em pleno estádio. E, quer dizer, não é o problema de você não vencer, se você joga bem, quer dizer, tem grande chance, mas um jogo muito apático. Quer dizer, o jogo teve algumas emoções no final do jogo, próximo ali dos 38, por final, o Palmeiras mostrou uma certa reação, só que o Asa também em dois lances dá quase que complica a vida palmeirense. Se faz um gol ali, quer dizer, fica mais difícil. Quer dizer, o trabalho do Oswaldo está sendo questionado. Para mim, desde a época da contratação do Oswaldo, eu acho que ele não serve para um time como o Palmeiras, um time grande de São Paulo. É mais treinador para time do Rio mesmo ali. E, como você disse bem agora tem um jogo dificílimo aí, domingo, pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, e qualquer resultado aí que não seja favorável ao Palmeiras, provavelmente aí nós devemos ter aí mais a queda de um técnico.
Com certeza, Oswaldo de Oliveira precisa aí ficar atento e também precisa que sua equipe vença, né, uma partida urgentemente, e esta partida é contra o Corinthians neste final de semana, pois na Copa do Brasil a situação está difícil. 0-0 em casa com o Asa de Arapiraca, agora joga fora na próxima rodada, né, no caso apenas após a Copa América, porém mesmo assim, né, até lá muitas coisas podem mudar e aí o Palmeiras sim, também pode eliminar o Asa fácil, como também pode ser surpreendido mais uma vez. Outro time que jogou foi o Flamengo, né, dos grandes, né, da Série A do Brasileirão, e empatou em casa com o Náutico, né. O que falar desse resultado, né? Foi um resultado, como a gente pode dizer, sólido do Flamengo aí, garantiu aí um empate o Náutico para jogar em casa. Quem se complicou aí nessa partida, Gil? Se for analisar aqui pelas campanhas aí do início do campeonato das duas equipes, para mim foi um resultado normal, não foi surpreendente não, porque o Náutico é 100% na Série B, né? É líder, quer dizer, e o Flamengo tem um início de campeonato igual ao do Palmeiras. O Flamengo se encontra na zona do rebaixamento, já trocou de técnico, quer dizer, então pelo momento das duas equipes aí, não foi surpresa não é porque o Náutico conseguiu um gol no Maracanã, quer dizer, agora tem amplas condições do jogo, do retorno do jogo nos aflitos lá, e tem a classificação, como o Flamengo também pode reverter essa situação. Com certeza, e também tivemos no meio de semana, né, como eu disse, o Coritiba vencendo um time paulista, a Ponte Preta, 2-1. Porém, Ponte Preta jogou fora, tem tudo para classificar no próximo jogo no Moisés Lucarelli, né, de 1-0, já dá a classificação a Ponte Preta. Quem você acha aí que pode ser vitorioso nesse duelo? Nesse jogo aí, Valdinei, a Ponte entrou com o time reserva, né? Por isso, quer dizer, não entrou com a sua equipe titular, poupou jogadores para a partida próxima aí contra o Chapecoense, porque ela vem bem no Brasileiro, e saiu, como você disse bem, saiu vencendo no pleno contra o Pereira. Levou a virada do Curitiba, quer dizer, foi um resultado ótimo para a Ponte, uma vitória simples de 1-0, no 2-0 do Carelli do jogo de volta, ela classifica, quer dizer, então foi um resultado ótimo para a Ponte Preta e tem grande chance de classificar para as oitavas. Com certeza, e um dos times já paulistas, né, que estão classificados, já, ou melhor, o único classificado até agora para as oitavas é paulista, é o Ituano. O Ituano eliminou o Goiás, né, 2-0 no primeiro jogo e perdeu por 3-1 fora, mas esse gol fora, né, valeu muito, foi o diferencial do Ituano, conseguiu, portanto, a sua classificação. Ituano surpreendendo, né, Gil? Já está lá nas oitavas, vai disputar aí com grandes equipes, né, que já sabemos que na próxima fase entra São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Inter, Fluminense e fora os demais aí que vão passar juntos, com certeza times grandes estarão lá, e o Ituano também não é chamado dos grandes, mas vai estar lá, foi campeão paulista o ano passado, né, e esse ano agora já conseguiu estar nas oitavas da Copa do Brasil. Essa equipe de Itu é a grata surpresa, né? Porque eliminou equipes fortes, eliminou o Goiás aí, que está entre os primeiros do Brasileirão, fazendo uma boa campanha. E o Ituano também, se a gente for pegar o Paulistão desse ano, não teve uma participação muito boa no Paulistão. Foi campeão, quando se citou bem, em 2014. Era um forte candidato para classificar no grupo dele no Paulista, não conseguiu classificar. E só que na Copa do Brasil aí vem fazendo o que a gente fala sempre, o dever de casa, né? Vence bem em casa. Nesse jogo aí contra o Goiás, aí, o gol fora de casa foi fundamental. Foi onde ele conseguiu a classificação. E a maior surpresa aí, até o momento, é para essas oitavas aí. Com certeza o Ituano é a maior surpresa até o momento na Copa do Brasil, já classificado para as oitavas de final. E poderemos ter, né, nosso estado de São Paulo, poderemos ter aí 6 representantes na próxima fase, né? Dos 16 que vão compor as oitavas de final, 6 poderão ser paulistas, 3 já estão garantidos, né? São Paulo, Corinthians, que entram apenas nas oitavas, e o Ituano já classificado. Ponte Preta, Palmeiras e Santos ainda brigam aí na próxima rodada, né? O jogo de volta, para ver aí se conseguem se juntar aos demais paulistas e fazer, quem sabe, uma boa representação do nosso estado, o estado de São Paulo.
Mudando de Copa do Brasil, vamos falar agora de Libertadores. A Libertadores, como todos sabemos, né, foi jogado neste final de semana os jogos de volta da quarta de final. E as quartas foram bem eletrizantes e temos grandes surpresas que aconteceram, até jogos aí que a gente nem imaginava que poderia acontecer, né? O time que estava com a vaga garantida praticamente e acabou deixando escapar, caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que em pleno Mineirão deixou escapar aí para o River Plate, perdeu por 3-0. No jogo de ida havia vencido por 1-0 na Argentina e muito surpreendeu aí o River Plate, 3-0 classificado, e o Cruzeiro, o time brasileiro, está fora. Outro classificado é o Guarani do Paraguai, é isso mesmo, o Guarani que eliminou o Corinthians, time brasileiro forte, desta vez eliminou o Racing, time argentino também muito forte, após vencer o primeiro no Paraguai por 1-0, o primeiro jogo, e empatar, aguentar o empate em 0-0 na Argentina. Portanto, River Plate e Guarani do Paraguai serão adversários na próxima fase. E o que é interessante, o Guarani do Paraguai vai decidir em casa, né? Pois o River Plate teve a pior campanha da primeira fase de todos que classificaram, né? Das 16 equipes que classificaram, o River Plate foi o pior. Então quem vai decidir em casa é o Guarani do Paraguai. O outro confronto, o Internacional, né? O oposto do Cruzeiro, havia perdido o primeiro jogo fora de casa por 1-0 lá na Colômbia, venceu no Beira-Rio por 2-0, né, num jogo muito eletrizante, e conseguiu a classificação. Vai enfrentar o Tigres do México, que eliminou o Emelec após perder também por 1-0 no jogo de ida. No de volta fez seu dever de casa, venceu por 2-0, mesma situação do Inter, tanto que as duas equipes agora vão se enfrentar. Então temos aí nas semifinais da Copa Libertadores da América um time argentino, um paraguaio, um brasileiro e um mexicano. Vamos ficar na torcida, lógico, para o time brasileiro, né, que consiga, quem sabe, trazer aí mais uma taça da Libertadores para o nosso país. Agora eu gostaria que o Gil comentasse, né, sobre essa rodada que reservou aí muitas surpresas, né? Acho que pouca gente acreditava que o River poderia vencer o Cruzeiro no Mineirão e desta forma, né? 3-0, Guarani do Paraguai também surpreendendo o Racing. O Inter até já era esperado, né? O Inter tentar sua classificação, e o Tigres também por já ter aí a melhor campanha de todos, né? Os 4 que estão na semifinal, é o time com a melhor campanha na primeira fase e vem sempre classificando bem, classificando fácil. Então eu gostaria que você comentasse essa rodada e os próximos confrontos também, Gil. Se a gente for analisarmos aí esses jogos de volta, a grande surpresa aí foi o Cruzeiro, né? Porque mesmo se o Cruzeiro fosse eliminado nos pênaltis, tudo, o resultado é normal. Como ele venceu lá, se ele perdesse aqui por 1-0 na Vanderlei e o jogo tivesse ido para os pênaltis a gente sabe, normal, mas o que foi surpreendente foi isso aí, porque ninguém jamais, acho que nem os próprios torcedores do River esperassem essa goleada aí, 3-0 em pleno Mineirão, apesar que eu tinha comentado aqui que o retrospecto entre as duas equipes, em 12 jogos anteriores, o Cruzeiro venceu 9 e o River 3, quer dizer, não deu nem empate, quer dizer, continua sendo um empate entre as disputas desses dois times na Libertadores. Quer dizer, o Cruzeiro aí ficou, eu acho que decepcionou muita gente, não só a torcida mineira, como a torcida brasileira, que já jamais esperasse uma eliminação dessa natureza, sendo goleado no próprio Mineirão. Como você disse bem, o Inter jogou bem, é um time que o Diego Aguirre está reformulando com atletas jovens, e foi fundamental o gol do Rafael Moura no finalzinho lá, que deu a classificação para o Inter. Pega um adversário dificílimo, jogar contra o Tigres no México, como se citou aí, dos 4 é que tem a melhor campanha deste ano da Libertadores, e que tem o Rafael Sobis, que se formou no Inter, né, que hoje vai ser adversário. Mas a gente vai torcer, como você disse bem, porque hoje é o único brasileiro na Libertadores,
e que tem grande chance sim de ser campeão e junto com o São Paulo ser tri da Libertadores, né? Junto com São Paulo e Santos. Agora o Guarani aí, quer dizer, é um time que surpreendeu aí, eu acho que mais na segunda fase, né, Valdinei? Porque de que ninguém esperava que ele ia jogar tão bem contra o Corinthians, aqui, principalmente aqui, e eliminasse o Corinthians com 2 vitórias. Como ele venceu o primeiro jogo, no jogo da Argentina, eu esperava isso mesmo, que o Racing ia ter dificuldades. Em termos de time, de camisa, não se compara. É uma equipe muito bem fechada. É bem montada, ela joga um bom futebol. É uma equipe que você pode ver, o jogador não dá chutão, não faz falta. É uma equipe bem montada e que vai dar trabalho sim na sequência. E com certeza. O River que se cuide, porque né? O Guarani vem demonstrando um bom futebol. E quer dizer, e cada vez que vai passando por fases, a equipe vai se fortalecendo ainda mais, né? Então, quer dizer, é um adversário dificílimo também, claro. O River tem amplas chances de passar, mas não pense que vai ser jogo fácil, não. Então, você disse bem aí, essas semis aí da Libertadores aí, deve reservar muitas surpresas, sim. E a gente aí vamos torcer pro Guarani, né? Quer dizer, tirar um argentino é gostoso, né? E o Guarani pelo futebol que vem jogando também, né? Que dê Guarani e Inter na final, né? Aí o Inter vingue o Guarani, né, o algoz aí dos corintianos e dos argentinos. Dos argentinos, né? Mas tem tudo para ser uma ótima aí semifinal e que dê mesmo um time brasileiro. Independente de quem venha na outra. A gente vai torcer muito pro Guarani, né, Valdinei? Com certeza. E o que chama a atenção é que o Inter, nesta semifinal, ele vai jogar primeiro no Beira-Rio e o segundo, né, no Monterrey, no México, pois o Tigres foi o time que fez a segunda melhor campanha na primeira fase. Se o Inter passar, independente de quem chegar na final, o Inter decidirá em casa, no Beira-Rio, na grande decisão, pois o Guarani e o River foram equipes que ficaram em segundo lugar, né, na primeira fase nos grupos. Então o Inter, como foi primeiro colocado do seu, teve melhor pontuação, decidirá em casa. Então um fator aí que pode contar muito, só que lógico, desde que passe o Tigres, né, um adversário difícil e que vem jogando um ótimo futebol. Vamos aguardar. Infelizmente agora a Libertadores vai dar uma pausa, né, por conta da Copa América, apenas no dia 15 de julho, 15/7, que estão marcados aí os 2 jogos numa quarta-feira das semifinais. Os 2 jogos, por sinal, no mesmo dia, apenas em horários diferentes a definir ainda. Então, vamos aguardar aí e, por enquanto, o Internacional agora, né, muda as suas fichas aí, muda toda a sua rotina para o Campeonato Brasileiro, né? Também vamos até ver aqui na tabela se vai continuar no Brasileirão enquanto acontece a Copa América. Por falar em Brasileirão, vamos falar primeiro do Brasileirão da Série B. Série B que começou na terça-feira, a 4ª rodada. Ceará 1, CRB 1, né? Comentamos sobre esse jogo. E nesta sexta-feira já tem sequência aí a 4ª rodada. Bragantino pega o América Mineiro. O Santa Cruz pega o ABC. Bahia encara o Paraná. No sábado, Botafogo e Vitória, um grande jogo aí, digno de Série A, só que as 2 equipes na Série B. Boa Esporte Clube enfrenta o Paysandu. O Criciúma recebe o Atlético Goianiense. Sampaio Corrêa recebe o Náutico. Luverdense recebe o Macaé. E o Oeste de Itápolis joga contra o Mojimirim, clássico paulista e, portanto, no Brasileirão da Série B. Quem lidera é o Náutico com 9 pontos, o Bahia vem em segundo com 7, o Sampaio Corrêa em terceiro também com 7 e o Botafogo em quarto também com 7. Na zona de rebaixamento hoje, Criciúma e Bragantino com 3 pontos cada, Boa Esporte e Mojimirim com 1 ponto cada um. Então, o que podemos esperar dessa rodada, né, Gil? Assim, qual que é o jogo aí? Lógico, temos um clássico paulista, mas, né, levanta para o pessoal aí qual dessas partidas aí que pode
ser eletrizante nesta quarta rodada da Série B do Brasileirão? Eu cito aqui, né, como dois jogos, tirar os paulistas, como se disse bem, 2 jogos aqui que é de suma importância. É o Botafogo e Vitória, que é um jogo aí que você citou bem, que seria de Série A, hoje 2 equipes na Série B e o Botafogo em 4º lugar. E também o surpreendente Náutico aí, 100% de aproveitamento, vai enfrentar o Sampaio, também com 7 pontos na terceira colocação. Bem também. Exatamente, quer dizer, se o Sampaio com a vitória, dependendo dos outros resultados, pode ser tal o líder da Série B. Quer dizer, um jogo aí fundamental para as pretensões de Náutico e de Sampaio. Dos paulistas aí, como você disse bem, o Bragantino joga no sábado contra o América Mineiro, tem que vencer também, porque não vem com uma campanha modesta. E o clássico paulista seria mais um clássico dos desesperados, né? Porque o Oeste é o primeiro fora do Z4 e o Mogi o último colocado, né? Então, quer dizer, esses jogos aí que são de suma importância, também o Bahia e Paraná também, que seria um clássico aí que ambos já tiveram na Série A, né? Seriam os clássicos, os jogos mais importantes dessa Série B e fundamentais aí para alguns times manter a liderança, outros alcançar a liderança e outros afundarem de vez do Z4 ou sair do Z4. Temos Criciúma também, Atlético Goianiense, né, que é um clássico, já estiveram na Série A, né? Então, então são esses jogos aí que a gente julga de suma importância aí para afirmar aí a liderança e para alguns afundarem cada vez mais aí, ou então sair dessa zona de desconforto, né, que é o Z4. Né? Realmente. Então, o Campeonato Brasileiro da Série B, como podemos ver, é eletrizante também, assim como a Série A, né? Teremos a 4ª rodada também, começando neste sábado. Série B, sexta e sábado. Série A, sábado e domingo. Então, neste sábado teremos Ponte Preta e Chapecoense. Como frisou o Gil, né? A Ponte Preta preservou os jogadores titulares para esse jogo no Moisés Lucarelli, tanto que a Ponte está em 7º, está invicta ainda, né? Sem nenhuma derrota, apenas uma vitória, mais 2 empates fora. Então, se vencer a Chapecoense, chega a 8 e pode sim já estar entre os 4, dependendo os resultados da rodada. Além de Ponte e Chapecoense, no sábado temos Coritiba e Avaí, ambos os jogos no mesmo horário, às 18h30. Também no sábado, porém à noite, às 21 horas, o Joinville recebe o Atlético Paranaense na Arena Joinville. No domingo, às 11 horas da manhã, teremos Santos Sport aí, né, reeditando o jogo da Copa do Brasil, né, que ambas estão se enfrentando, ambas as equipes. Inclusive o Sport venceu por 2-1 na Ilha do Retiro, e agora o jogo na Vila Belmiro é pelo Campeonato Brasileiro, né, às 11 horas. Com certeza vai sair faísca aí, né, nesse duelo, que ainda tem o jogo de volta da Copa do Brasil. Outro jogo que vai sair faísca e muito mais é entre Corinthians e Palmeiras, né? O clássico na Arena Corinthians. O jogo será no domingo às 16 horas. Oswaldo de Oliveira na corda bamba. Corinthians, né, no desmanche aí, né, com alguns jogadores, né, perdendo alguns jogadores. Tite tendo trabalho aí para escalar a equipe, e vamos ver o que esperar desse clássico, né? Também teremos Internacional e São Paulo. O jogo será no Beira-Rio. O Inter, que mesmo que jogou a Libertadores no meio de semana, sabe que agora terá uma pausa, né, por conta da Copa América pela Libertadores, e poderá sim colocar o time titular para enfrentar o São Paulo, que com certeza vai com o time titular com força máxima para tentar se manter aí entre os 4 na tabela. O Atlético Mineiro encara o Vasco. O jogo será na Independência também no domingo às 16 horas. O Goiás, também no mesmo horário, na Serra Dourada, vai enfrentar o Grêmio. Outro jogo que vai marcar a rodada é Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Outro clássico no Maracanã, no domingo às 18h30. Mesmo horário, fechando também a rodada, Figueirense e Cruzeiro. O jogo será no Orlando Scarpelli às 18h30. Cruzeiro aí, que foi eliminado, né, pelo River, está com apenas 1 ponto e precisa agora buscar aí os resultados no Brasileirão.
tarefa difícil, né? A equipe vai estar meio abatida ainda, mas essa é a hora para mostrar realmente se tem força ou não para superar essa situação. Gostaria que o Gil comentasse esses jogos, o que esperar aí, inclusive, né, dos dois grandes jogos da rodada, Corinthians e Palmeiras, né? O que esperar desse jogo, pois Corinthians vive uma fase de desmanche, o Palmeiras não consegue vencer, então o que esperar desse clássico e os demais, além também de Flamengo e Fluminense. Como essa rodada aí vai ter dois clássicos estaduais, esse Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians em pleno desmanche, né? E o Palmeiras que não consegue consolidar no campeonato. Esse jogo aí, quer dizer, não há favoritos, apesar que ser jogado no estádio do Corinthians, mas sempre um Corinthians e Palmeiras é sempre assim, nunca os dois estão sempre bem no campeonato. Quando se enfrentam é incrível, um está bem e o outro está daquele jeito, questionado. Então quer dizer, é um jogo, se o Palmeiras não vencer, o Oswaldo vai se complicar de vez mesmo. E o Corinthians aí tá se reformulando, né? Até então aí já havia comentado que seria o último jogo do Guerreiro, não vai ser mais, né? Do Guerreiro, o Sheik praticamente já foram afastados. Acho que é o correto mesmo, né, Valdinei? Porque eles não vão continuar no clube, vai ficar jogando. De repente o cara tem uma contusão, e aí? Você vai se complicar pro resto do campeonato? Então, acho que uma decisão acertada da diretoria do Corinthians, afastou os dois. E também é um jogo muito difícil, o Palmeiras precisa da vitória de qualquer jeito. Se não vencer o Corinthians, vai se complicar de vez no campeonato. E também outro clássico aí estadual, o Fla-Flu. Quer dizer, as duas equipes aí não vêm num bom momento, apesar que o Flamengo ainda está em pior situação que o Fluminense. O Flamengo se encontra na zona do rebaixamento e o Fluminense não. É uma equipe que as duas equipes já se trocaram o técnico durante o campeonato e não tem favoritos não, porque com o Fla-Flu aí, mas se for ver em termos de elenco e momento, talvez o Fluminense leve uma pequena vantagem. E destacando aí esses dois clássicos estaduais, ou também clássicos nacionais. Esse Inter de São Paulo aí no Beira-Rio, o Inter que vem de uma classificação aí difícil na Libertadores. Não sei se o Aguirre vai usar a equipe titular mesmo aí. Acho que não vai ter dificuldades não, porque, como você disse bem, porque a sequência agora da Libertadores será após a Copa América, então acho que não vai ter dificuldade. É um jogo muito difícil para o São Paulo. Eu acho que o Osório já deve estar, já vai estar, não assumindo a equipe, mas deve estar junto com a equipe já para ver esse primeiro jogo aí do São Paulo. Né? Nesse jogo o que chama a atenção é que as duas equipes poderiam até fazer a final, né, da Libertadores, né, poderiam se encontrar, e também as duas têm técnicos estrangeiros, né? Isso chama a atenção. E dois times muito bem montados. Não, sem dúvida. Dois elencos favoritos ao título. O Inter tem um elenco forte, está aproveitando muito aí os jovens, a categoria de base. O São Paulo também, o elenco dele é muito bom. Quer dizer, com a chegada desse técnico estrangeiro aí, quer dizer, pode aí motivar mais o elenco aí, quer dizer, é um jogo bom, e um jogo vai ser um grande jogo da rodada aí também. E outro jogo também que eu cito, outro clássico aí, é Atlético e Vasco. O Vasco aí vem com essa campanha modesta aí de 3 empates, no último jogo conseguiu fazer um gol, e pega o Atlético aí que já saiu da Libertadores, e não tem, agora é só está se preparando para o brasileiro mesmo, porque depois ele vai entrar na Copa do Brasil, mas aí é depois da Copa América. É um jogo difícil para o Vasco aí, o Atlético é um time bem montado também, um bom elenco, um bom técnico, um forte candidato ao título. Falando em técnico, né, Gil, o Vanderlei Luxemburgo saiu, né, do Flamengo, deixou o Flamengo e já tem treinador novo lá, né? Quem que é o treinador novo? Fala o pessoal de casa aí. Assumiu, e também, só gostaria só que antes de você falar, será que o Oswaldo de Oliveira permanece aí esse final de semana? Sobrevive a esse clássico? O Cristóvão Borges aí, que ele assumiu o Flamengo. Havia indícios aí também que com o Alexandre Matos, o diretor do Palmeiras, havia já contactado mesmo, ver o trabalho dele, mas o Flamengo, quer dizer, já fez esse contato aí, já assumiu a equipe da Gávea. Há rumores aí que o Palmeiras já também está atrás do Marcelo Oliveira, aí, técnico do Cruzeiro. Vai ter uma reunião na equipe lá
Mineira, mas o Cruzeiro não é porque esse resultado aí também que eu acho que está pretendendo aí desfazer do Marcelo. Porque hoje, se for pegar aí no futebol brasileiro, os 3 técnicos que estão mais tempo na atividade é o Marcelo Oliveira, o próprio Levi Coupe e o filho do Nelsinho Batista, que é o técnico do Sport. São os 3 que estão mais tempo na atividade. Mas o Palmeiras aí há indício sim que tem interesse no Marcelo Oliveira, e se ele vir também não é surpresa não, porque ele já trabalhou com o Alexandre, né? E há rumores que caso ele sair, o Cruzeiro tem interesse no Luxemburgo. Quer dizer, então essas trocas de técnicos... troca de técnicos. Exatamente, eu acho que quem vai ser mais prejudicado vai ser o Oswaldo Oliveira, porque o Flamengo tinha interesse nele, né? Mas como ele estava no Palmeiras, estava aguardando o desfecho. Alguém vai sobrar, e pelo jeito é o Oswaldo Oliveira, sem dúvida nenhuma. Mas essa rodada eu acho que reserva muitas emoções e pode ter surpresas aí dessa dança de técnico, que já é a 4ª rodada, em 3 rodadas, 3 técnicos já não permanecem mais nas equipes da Série A. E essa rodada, pelo que tudo indica, se o Palmeiras não ganhar do Corinthians, tchau Oswaldo de Oliveira, e quem como sabe? Tudo indica também, é o único aí que vai ficar sem clube de momento. Lógico, na 5ª rodada, com certeza vai ter alguma outra equipe aí precisando de treinador, e o Oswaldo pode ir lá suprir essa ausência. Lógico, a gente está citando diante de um resultado, né? Se o Palmeiras vencer bem, o Oswaldo permanece. Então, ou não também, às vezes mesmo com a vitória, a diretoria tenta chegar a um acordo. Então vamos esperar aí, né, o desfecho dessa rodada. Semana que vem vamos falar para você tudo o que aconteceu e se mais algum técnico caiu. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar da decisão da Série A3 e também de mais uma rodada do Paulista da 2ª Divisão. Até já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade.
escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Falamos no primeiro bloco aí os destaques, né, da Copa do Brasil, Libertadores e também as rodadas que teremos neste final de semana do Campeonato Brasileiro das séries B e das séries A. Para dar sequência, vamos falar agora de Paulista da Série A3. Teremos decisão e o Votuporanguense, né, o time vizinho aqui de Fernandópolis, venceu bem o primeiro jogo, 3-0 no Plínio Marim, último jogo do estádio Plínio Marim, fechando aí com chave de ouro. E agora joga até podendo perder aí por 2-0, ou 2 gols de diferença, que trará o título para a Votuporanga. O jogo será na casa do Taubaté. É na cidade de Taubaté ou em Indaiatuba? Não, Taubaté. Taubaté mesmo, né? Então, Indaiatuba quem era o Atibaia, né? Primavera, perdão. Então, o jogo será em Taubaté, os donos da casa precisando pelo menos de uma vitória de 3-0, né, o mesmo resultado para tentar aí o título, tanto que quem tem a melhor campanha acho que foi o Taubaté. E agora uma vitória de 3-0, um empate seria, né, de resultados, daria o título ao Taubaté. 2-0 para o Taubaté ainda fica Votuporanguense. Mesmo assim eu acho difícil o Taubaté vencer, lógico, não é impossível, né? Futebol a gente está se surpreendendo a cada dia. Mas o que esperar dessa final, Gil? Né? Qual que é a sua torcida? Você esteve lá no Plínio Marim, no primeiro jogo da decisão, uma atmosfera muito, né, positiva, inclusive caravanas, né, vários ônibus estão sendo, né, organizados a irem para Taubaté de Votuporanga. Então, o que esperar aí? E quem sabe, será que teremos aí um time da nossa região aqui, campeão da Série C do Paulista? Então, Valdinei, como você disse bem, se o Votuporanguense apresentar o mesmo futebol que apresentou domingo, dificilmente o Taubaté tem condições de reverter esse placar. Porque a equipe está bem montada e durante o campeonato não foi diferente. Se a gente for pegar a campanha da Votuporanguense, ela perdeu na primeira fase para o Taubaté lá no Vale do Paraíba por 3-1, e o único jogo que ela perdeu de mais de 3 gols foi agora, para o Juventus, perdeu de 5-1 para o Juventus em São Paulo. Quer dizer, o retrospecto é amplo e favorável para a equipe de Votuporanga. Tem tudo sim para sair lá, independente do resultado aí, se perder com até 2 gols só, tem chance de sair com o título. Se jogar, volto a falar, como jogou domingo, dificilmente ela não vai conseguir ser campeã. É uma equipe forte, bem montada, estruturada e que vai dar muito trabalho para o Taubaté lá no Joaquinzão. Com certeza vai dar muito trabalho no time da Votuporanguense e, lógico, né, vamos torcer para os nossos vizinhos, né, o CAV, né, Clube Atlético Votuporanguense, que possa trazer essa taça que já está na Série A2 do ano que vem, né? E ano que vem terá arena nova, né? Então a arena inclusive está sendo construída, já está bem adiantado, né, a construção, e a equipe com certeza, por tudo que demonstrou, merece sim o título. Ficamos aí na torcida e segunda-feira passaremos para você tudo o que aconteceu nessa grande decisão da Série A3 do Paulista. Pelo Paulista da segunda divisão, no qual está o Fernandópolis Futebol Clube, time da nossa cidade, teremos mais uma rodada, né? Será a 7ª rodada, lembrando que o grupo, né, contém aí 10 equipes
e teremos ao todo 18 jogos para cada time. Então essa será apenas ainda a 7ª, só que já está tomando aí sim algum formato já dentro do grupo, né? Na classificação, por exemplo, o Vossen lidera com 16 pontos, o Vossen de Assis. O Grêmio Prudente, né, de Presidente Prudente, é o segundo também com 16, perdendo apenas no saldo de gols. O Fernandópolis é o terceiro com 8 pontos. O Oswaldo Cruz é o quarto também com 8. E o que chama atenção é que Vossen e Grêmio Prudente vão se enfrentar. Os dois líderes, o Vossen é mandante, será mandante neste sábado às 15 horas em Assis. E o outro jogo, né, que eu citei, Fernandópolis e Oswaldo Cruz, vão se enfrentar, o terceiro e o quarto também, mesmos pontos. O jogo será em Oswaldo Cruz no domingo às 10 horas da manhã. Os demais confrontos teremos Tanabi e Assisense, né? O Tanabi, que é o 7º, e o Assisense, que é o 6º, ambos também com 7 pontos. Então uma rodada que chama muita atenção por esses confrontos diretos. Também teremos José Bonifácio e Noroeste. José Bonifácio jogando em casa tem 5 pontos e o Noroeste tem 7 na 5ª colocação. O último jogo, né, que eu citei seria esse. E só para a gente frisar, né, Oswaldo Cruz e Fernandópolis é um jogo importantíssimo para o Fernandópolis. Eu acho que eu só pulei um jogo, né, o Bandeirante e o América, né, o Bandeirante de Birigui, que é o lanterna com 1 ponto, vai enfrentar o América, que está em 8º com 6 pontos. Então o único jogo aí com a diferença maior na tabela. Os demais todos os confrontos, bem dizer aí, diretos, né? Quem perder poderá se distanciar um pouco dos líderes, né? Ou pelo menos do terceiro e quarto colocado. Em Oswaldo Cruz, no domingo, Fernandópolis, portanto, tem essa tarefa difícil, né, Gil? Inclusive o Gil vai estar lá. Eu ainda não sei, né? Estou ainda definindo minha situação, se vou ou não, né? Já com alguns amigos ou até mesmo com a família. Vamos ver, o Gil já está partindo para Oswaldo Cruz hoje, né? O rapaz é adiantado. Ele já vai hoje, logo após aqui o programa, ele já vai partir para Oswaldo Cruz, que tenha, lógico, uma boa viagem, e quem sabe a gente possa se encontrar lá e ver o Fernandópolis vencer lá o Azulão, né, como é chamado, né? O que esperar desse jogo, Gil? E também dessa rodada, a 7ª do Paulista da 2ª Divisão. Essa antepenúltima rodada da primeira fase reserva grandes emoções, disputa diretas aí pela liderança, disputa direta pela terceira vaga, e times em ascensão. Se a gente for pegar aí nas últimas rodadas, o Noroeste aí, que vem forte, já está com 7 pontos, e o Assisense, que nas últimas 3 rodadas perdeu os 3 jogos. Como você disse bem aí, o jogo que chama mais atenção aí é esse Fernandópolis e Oswaldo Cruz, que é uma disputa direta para o terceiro lugar. É um jogo difícil, a equipe de Oswaldo Cruz jogando em casa joga muito bem. Quer dizer, apesar que teve alguns tropeços aí, perdeu para o próprio Tanabi em casa por 1-0, mas dentro de casa é a equipe forte. E para o FFC, esse jogo aí, não vejo outro resultado que não seja vitória, porque mesmo um empate, a nossa equipe pode complicar de vez aí na classificação. E depois a gente tem uma sequência meio difícil. Você joga contra o América em Rio Preto, apesar que o América não vem fazendo uma boa campanha, mas é uma equipe de tradição, tem camisa. E depois a gente encerra a primeira fase jogando aí contra o Vossen. É o líder da competição. O líder da competição até o momento, como você disse bem. Quer dizer, a equipe deve viajar amanhã, a torcida aí está fazendo caravanas para prestigiar o FFC. E vamos prestigiar, vamos torcer. E quem sabe aí que o FFC traga um resultado bom, os 3 pontos aí, para a gente consolidar pelo menos esse terceiro lugar aí, que é fundamental para nossas pretensões durante o campeonato. E depois a gente tem um jogo contra o América, né, Valdinei? Mas vamos sim, o FFC tem amplas condições aí de vencer sim, desde que o time seja bem escalado. Vamos ver isso aí, porque o time é um time no primeiro tempo, né, Valdinei, que a gente está acompanhando. No segundo tempo,
outro time. Muda o time joga totalmente diferente. Então, vamos ver aí que a escalação seja favorável aí. As últimas edições do segundo tempo, que o time vem jogando muito bem. E vamos sim torcer. E não é difícil não conseguir 3 pontos lá, desde que esteja bem estruturada a equipe, dá pra gente conseguir essa vitória sim. Jogue com raça, né? Acho que o time, até a torcida da Sangue Azul, né, organizada do FFC, essa semana cobrou, né, do presidente mais raça da equipe, né? Para que o presidente transmitisse esse pedido aos jogadores e quem saiba a raça predomine no jogo contra o Oswaldo Cruz e os 3 pontos realmente venham para Fernandópolis, que a equipe está precisando e muito, né? Esse terceiro lugar, na minha opinião, é enganoso. Quem acha que o Fernandópolis já está bem na tabela, está em terceiro, é enganoso, né? Poderia ter muito mais se não tivesse perdido, né, pontos preciosos, ou até mesmo poderia estar bem mais abaixo se não tivesse arrancado aí alguns resultados nos últimos minutos, né, no final sempre da segunda etapa. Então vamos torcer aí para que a equipe realmente se escale bem o Carlinhos, né, que escale bem a equipe e que a equipe possa ter realmente um rendimento bom. E se pelo menos não trouxer aí os 3 pontos, pelo menos o empate, e no jogo contra o América, aí sim será obrigado a vencer, né? Que segundo o Jerry Falcão, o seu pedido são 4 pontos nessas 2 próximas partidas. Então os jogadores prometeram 6 que venham, né? Que poderiam vir 7 pontos, mas 6 vindo aí, ou 4 com certeza já estaria de bom tamanho, tanto que você não deixaria o Oswaldo Cruz escapar e a gente ficaria para trás. Uma vitória do Oswaldo Cruz seria aí muito ruim para o Fernandópolis, né? Ficaria com 8, o Oswaldo Cruz iria a 11 e poderia ver aí Noroeste ou Assisense passando também, chegando a 10, a gente poderia cair aí para 7º e 8º ou 8º na tabela, né? Então, pelo menos um empate já garantiria muito, né? A gente poderia ser até ultrapassado e ir para o América. O América está com 6 pontos, né? Sim. Quer dizer, uma derrota lá, isso pode complicar de vez a situação do Fernandópolis na sequência do campeonato. Quer dizer, o empate não é ruim, mas o ideal mesmo seria os 3 pontos aí. Quer dizer, essas 2 rodadas aí, 4 pontos, seria fundamental para o FFC aí, pelo menos se ele saísse do G4, mas ficava próximo das equipes que estão ali no G4. Eu acho que o Fernandópolis busca hoje pelo menos a primeira vitória fora de casa, né? Em casa já conseguiu sim suas vitórias, só que precisa compensar a derrota em casa para o Grêmio Prudente, né, na primeira rodada, né? Conseguindo uma vitória fora, pelo menos você já recupera aqueles pontos perdidos, né? Eu concordo com você. E o momento é esse. Eu acho que não tem um momento mais oportuno do que esse jogo de domingo, porque para a equipe se fortalecer, quer dizer, a torcida acreditar mais no nosso time, porque está deixando muito a desejar aí dentro de casa, e até os jogos fez fora, porque perder para o José Bonifácio hoje, a gente não pode perder para um time daquele, como foi o jogo, independente de como está hoje o José Bonifácio. Mas aquele jogo lá a gente não poderia perder de maneira alguma. Quer dizer, então esse jogo é fundamental para fortalecer os jogadores e a própria torcida. A torcida já vem apoiando, mas para apoiar mais é acreditar no time. A gente precisa dizer aí, porque a gente vai lá e, vou ser sincero, né, Valdinei? A gente tem sofrido muito aí. Com certeza, né? A gente tem passado uma boa parte dos jogos do Fernandópolis sofrendo ali, né? Torcendo para que a equipe faça algo de bom em campo, mas poucas coisas a gente tem visto. Ainda bem que ainda conseguiu, né, alguns resultados positivos, mas mesmo assim está longe ainda de ser aquele time que todos nós sonhamos, né, que todos nós pensávamos que era, pelo menos no papel. Os nomes são bons, né, os jogadores são bons, têm currículo, porém, infelizmente, em prática, isso ainda não está funcionando. Então fica a nossa torcida, domingo, 10 horas da manhã, Oswaldo Cruz e Fernandópolis. O jogo será em Oswaldo Cruz, que o Fernandópolis traga 3 pontos na bagagem. Então uma boa viagem, né, para os jogadores do Fernandópolis, que vão ser amanhã, vão posar, né, no hotel e enfrentam a equipe do Azulão no domingo às 10 horas. Mudando agora de Paulista da segunda divisão, vamos falar agora do que está bombando, né, nas redes sociais, na internet, também nos canais de televisão, que é o futebol, né, o nosso futebol
em discussão, né? A FIFA passa por eleições e grandes manifestações estão acontecendo em Zurique. Então, gostaria até que o Gil comentasse o que esperar disso, né? Grandes escândalos foram descobertos pelos mandatários, né, da FIFA e também de outras confederações do futebol, que infelizmente isso vem só a cair mais, né, a desvalorizar o nosso esporte preferido, que é o futebol. Então, o que esperar, né, dessa eleição? O que podemos acreditar aí que será que vai acontecer, né? Será que eles vão pagar por todos os desvios que fizeram, né? É lamentável, né, Gil, essa situação. Em momento algum a gente esperava uma situação dessa, né? Em plena eleições aí da FIFA, veio à tona essa corrupção aí exagerada. Quer dizer, onde você vê os presidentes aí vamos falar assim, dessas ligas, aí você pega o CONCACAF, da Conmebol, tudo envolvido, e o ex-presidente também da CBF. Então, quer dizer, o escândalo aí mais corrompendo aí pelo continente americano. Quer dizer, mas aí não vai parar só nisso, não. Na hora que começar a fazer essas investigações, provavelmente vai ter mais descobertas aí de outras entidades, não só da América. Quer dizer, um momento aí, quer dizer, de moralizar o próprio futebol mundial mesmo, e espero aí que o FBI e a polícia americana aí cheguem a uma conclusão aí quem são esses envolvidos, e que os envolvidos sejam punidos. Hoje, como você disse bem, acontece a eleição, onde concorrerá com o presidente atual, José Blatter, o jordaniano Ali bin Al-Hussein, e o caso o Blatter vença, será o 5º mandato dele na FIFA, onde estarão participando 209 associações nacionais aí que são filiadas à entidade. Como você disse bem, tem certos protestos, a própria UEFA aí queria pedir o cancelamento dessa eleição, mas não deve ocorrer não. E que fazer o que? Aguardar os desfechos aí e sobre essas punições aí que realmente as pessoas envolvidas, e que for comprovado isso, sejam punidos aí, porque o futebol não merece isso, que é um esporte de emoções, e a torcida aí, torcidas, dirigentes sérios, a gente jamais pode passar por isso. E tem muitos brasileiros envolvidos aí, né? Isso que é uma pena. Né? Isso é uma pena para o nosso futebol, né? Não só o futebol brasileiro, mas também o futebol mundial, né? Uma modalidade tão gostosa de se assistir, né? Tão boa, divertida aí, né? Para vários pelo mundo, só que infelizmente esses desvios, né? Como a gente pode ver aí, não tem jeito, né? O ser humano, de alguma forma, sempre tem alguns, não vamos generalizar, né? Não são todos assim, né? Vários seres humanos são bons. Tenho certeza que você em casa, que nos assiste, com certeza, se vocês imagina, tem pessoas ruins? Tem. Esses então, né, não querem nada com nada, eles só pensam neles. Então, infelizmente, isso estraga o futebol, né? Para nós que somos apaixonados, então, nem se fale. Que a justiça predomine, né? Que o melhor aconteça e todos possam pagar por todos os erros, né? Por todas as falhas que cometeram e estão cometendo até agora. Inclusive, né, nem pararam este congresso da FIFA, né? Deram sequência como se nada tivesse acontecido. Então, é um fato lamentável. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Semana que vem, na segunda-feira, voltaremos a falar aí com mais novidades, é claro. Final de semana está aí, sábado e domingo, como você pode acompanhar o nosso programa, recheado de futebol, né? Recheado de grandes atrações, de vários campeonatos, e é lógico que em todos eles que vença sempre o melhor e que a violência não pare nos estádios, e sim a paz. Precisamos de paz nos estádios. E para encerrar, que vença, lógico, o Fernandópolis Futebol Clube, né? Mesmo que não seja o melhor em campo, mas que possa trazer os 3 pontos. Eu acho que essa é a nossa maior torcida. Fernandopolenses aqui ficam realmente esperando esses 3 pontos. Gil, muito obrigado, boa viagem, né? Vou frisar, o Gil está indo para Oswaldo Cruz já hoje, então boa viagem, e quem sabe nos encontramos lá em Oswaldo Cruz para ver o Fernandópolis, a nossa águia, vencendo o Azulão. Desejo também a todos um ótimo fim de semana e que a águia aí traga os 3 pontos aí para alegrar essa torcida aí que é apaixonada por esse time aí e que apoie muito. E
Quer dizer, para nós aí, o interessante seria isso mesmo, a vitória, para consolidar nessa terceira posição, né, Valdinei? Uma boa tarde a todos e um ótimo fim de semana. Tá certo, Gil, muito obrigado. Um ótimo final de semana para você ir de casa também e até segunda, se Deus quiser. Um abraço e até lá.